Uma boa noite a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês na noite de hoje. Então vamos aproveitar esse tema, nós temos um tempinho maior, as pessoas vão botando vários, eu prefiro aprofundar os temas, mas esse é um tema muito interessante, porque é baseado no trabalho do Richard Davidson. Muitas pessoas perguntam de onde você tira as palestras, os temas. Normalmente, quando a gente vê um trabalho como esse do Davidson, e a gente entende que ele fundamenta algumas teses espíritas muito importantes, eu acho que vale a pena compartilhar. Mas você só fala disso? Não, na nossa casa espírita a gente fala livros espíritas, os métodos da Gênese, tudo direitinho, como as casas espíritas fazem também. Agora, vocês vão me convidar para eu fazer o estudo sistematizado da doutrina aqui? Vocês já não fazem? Então a gente sabe espiritismo também. Eu fiz o maternal 1, 2 e 3, primeiro, segundo, terceiro ciclo, pré-juventude, juventude 1, 2 e 3. Eu sou formada e pós-graduada em espiritismo. Fiz todos a apostila, todos os estudos, né? Porque meus pais já eram espíritas. Então nós crescemos no lar espírita, tinha cultura lá, tinha tudo igualzinho. E a gente participava também. Chegamos inclusive à presidência da casa. Então acontece. Eu estou falando isso aqui recentemente, mas se você não fala de espiritismo, eu falo. Recentemente me convidaram para fazer uma palestra sobre a Gênese, especificamente sobre os fluidos e a Gênese do Espírito. Beleza. É só para o pessoal que vai participar dos eventos. Muito bom. Aí eu cheguei, estava só lotado ali, e eu perguntei: quem leu a Gênese? Ninguém. Ninguém leu a Gênese. E era uma coisa muito específica da Gênese, né? Então eu vou falar: ninguém leu a Gênese. E eu vou falar assim. E a pessoa ia sair insatisfeita. Eu falei: não está falando uma coisa compreensível, não entendi. Então a gente adaptou o tempo. E alguém reclamou: ela não falou da Gênese. Eu disse: um resumo do livro? Vocês estão compreendendo? Bom, então eu acho que esse é um tema interessante, vale a pena o espírita conhecer o trabalho do Davidson. E ele é importante, sim, ele é considerado na atualidade um dos 100 homens mais influentes da comunidade científica. Ele é o pai da cultura da mindfulness, que é o nome chique da meditação moderna. Tá? Que antigamente chamava meditação, agora fala mindfulness. A garotada gosta de uns nomes mais chiques. Então, o que é a cultura da mindfulness? É a meditação. Só que a meditação não associada a processos religiosos. Por exemplo, quando você fala meditação, automaticamente se associa ao budismo, ao zen budismo, a práticas místicas. Na mindfulness, eles fizeram separar a meditação de qualquer tipo de filosofia oriental, prática, etc. Então, inclusive, a pessoa que é ateia, ou não tem materialista, pode praticar a meditação. E por que isso é tão importante? Por que ele é o pai da meditação? A meditação não é um troço antigo, milenar? Sim. Mas o que Richard Davidson fez foi algo extraordinário, inusitado. Ele demonstrou fisicamente o papel da meditação no corpo humano. E ele fez isso de tal maneira que provou inequivocamente os benefícios que a meditação produz. E foi uma coisa tão diferente que hoje a meditação é uma prática reconhecida internacionalmente, independente de você ter ou não uma religião associada a isso. Okay? E como foi que ele fez isso? Bom, Richard Davidson já era uma pessoa, já era um doutor, e ele estava fazendo seu pós-doutorado. Quando ele ia fazer o pós-doutorado em Harvard, quando ele teve um problema pessoal muito sério e fez um quadro depressivo. Ele entrou em depressão, uma depressão séria, e ele começou a fazer uso de medicação, de tratamento conhecido, mas ele não estava obtendo resultados. Quando alguém sugeriu que ele praticasse a meditação, era aquele momento em que você faz qualquer coisa que disserem, né? Então ele realmente foi praticar a meditação e se beneficiou muito da meditação. E resolveu fazer o seu pós-doutorado estudando o efeito da meditação no corpo. Só que o Dr. Davidson tinha dupla formação. Ele, além de neurocientista, ele era geneticista.
E ele juntou esses dois conhecimentos para fazer o estudo da meditação. Como foi que ele fez? Primeiro, ele analisou o efeito da meditação no cérebro, mas isso alguém já tinha feito, então ele estudou o efeito da meditação no cérebro. Porém, ele fez algo inusitado. Por exemplo, ele coletava material genético da pessoa e estudava a expressividade genética. Para o pessoal, vamos voltar lá para as aulas de biologia na escola, lembra? Genótipo é o conteúdo dos seus genes. E fenótipo é o quê? A manifestação física. Tá? Então, o que está no gene é o genótipo. E o que aparece em você é o fenótipo. Então, a cor da sua pele, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos é um fenótipo, é a manifestação física do gene. Se a gente estudasse o gene na célula, você chamaria o quê? Genótipo. Bom, então ele estuda a expressividade genética. Por exemplo, quando a gente fala de cor da pele, a pessoa não é totalmente branca, é totalmente negra. Tá? Então, entre o branco e o negro, tem várias gradações. Isso depende do quê? Da expressividade genética. Tá? Então, ele estudava isso. Então, ele estudava o conteúdo genético e como isso se expressa. E você tem várias coisas que a genética produz. Então, ela produz enzimas, produz substâncias, produz proteínas, produz um monte de coisa. Bom, Dr. Davidson colhia material genético e analisava a expressividade genética. Bom, aí colocava a pessoa para praticar a meditação. Por que ele monitorava o cérebro também? Porque tem que praticar direito, não é fingir que está meditando. Muita gente faz isso, né? Cochila, eu estou meditando. O espírito diz, estou desdobrando. Traduzindo assim, estou dormindo mesmo, cochilando. Por isso eu converso com a plateia, ninguém dorme. Fica com medo daquela olha para mim. Então, ele estudava a atividade cerebral, ou seja, está em estado de meditação, e 2 horas após, ele colhia material genético e analisava novamente. Bom, a pesquisa dele demonstrou o quê? Que 2 horas depois da prática da meditação, há uma alteração bioquímica no corpo humano. Ou seja, a meditação afeta estruturalmente o corpo. Traduzindo, você melhora o seu desempenho químico, bioquímico, imunológico, etc. Ou seja, a meditação não faz bem só para a mente, a meditação faz bem para o corpo. E o bem que ela faz é muito maior do que a gente supunha. De tal maneira que hoje, os atletas de alta performance das Olimpíadas, por exemplo, descobriu-se que o treinamento é quase igual em termos nutricionais, em termos de treinamento mecânico. Hoje, a diferença entre ganhar ou perder está na mente. Então, a prática da mindfulness, por que está chamando mind e não meditação? Porque a meditação tem aquela conotação religiosa, né? Então, a prática do controle mental, hoje, é a diferença entre ganhar ou perder. E se vocês imaginarem os bilhões de dólares que são investidos nesses atletas, tá? Em termos de empresa, em termos de divulgação, isso significa muito. E hoje se pode analisar a nível orgânico o efeito desse controle mental. Então, o Dr. Davidson fez uma revolução na comunidade científica ao demonstrar isso, que a mente afeta o corpo muito mais do que a gente imaginava e que a meditação causa esses benefícios. Bom, não preciso dizer que ele se tornou extremamente famoso, uma pessoa muito influente, palestra da parte, o que ele quiser fazer em termos de pesquisa, ele se tornou muito conhecido. Porém, ele queria aprofundar as suas pesquisas com relação à meditação. Ele queria saber o seguinte, que se eu pegasse alguém que pratica meditação desde a infância, será que teria alterações permanentes? Como é que seria o corpo da pessoa que desde sempre pratica meditação? Como essa não é uma prática ocidental, ele precisava ir em países orientais que praticassem meditação para conseguir o quê? Voluntários para serem pesquisados. Agora vamos lá. É fácil pegar um monte de tibetano, tirar ele de lá do monastério e levar para o laboratório dos Estados Unidos para você pesquisar. É meio complicado. Então, em vista disso, ele saiu em viagem para tentar captar alguns voluntários que se dispusessem a viajar para serem pesquisados no laboratório. Porque o laboratório genético não pode fazer em loco, né? Tem que tirar uma pessoa e levar para o laboratório. Bom, ele estava numa dessas viagens
palestras, fazendo uma palestra a respeito do que ele tinha descoberto, para sensibilizar a plateia, quando na plateia ele tinha um fã do trabalho dele. Quando ele terminou a palestra, o fã foi conversar, era o Dalai Lama. O Dalai Lama se tornou um grande fã do trabalho do Dr. Davidson, porque o Dalai Lama é um ícone da meditação, do budismo, e o Dr. Davidson pegou a meditação e levou para locais onde ela nunca foi. Então, o Dalai Lama conhecia o trabalho do Dr. Davidson, era um entusiasta, conhecia o trabalho e que iria conversar com ele. E depois da palestra, eles foram conversar, se identificaram muito, o Dr. Davidson ficou muito sensibilizado com o Dalai Lama, achou uma personalidade incrível, o Dalai Lama também gostou, eles ficaram amigos. E nessa conversa, o Dalai Lama se comprometeu em arrumar uns monges para serem utilizados, para ele resolver o trabalho. Porém, durante essa conversa, o Dalai Lama fez um questionamento ao Dr. Davidson, tá? Se eu percebo que no Ocidente, vocês têm pesquisado profundamente o efeito da angústia, da tristeza, do sofrimento, da depressão. Vocês estudam muito esses sentimentos negativos. Mas eu não vejo vocês estudarem, por exemplo, a ternura, a gentileza, a bondade. Vocês se focam sempre nas coisas ruins, né? Tem algum trabalho sobre esses sentimentos bons? Aí o Dr. Davidson, bom, deve ser, a gente se foca sempre nos problemas da humanidade, né? Porque a proposta é você melhorar, mas com certeza deve ter alguma pesquisa. Pois é, eu gostaria de saber alguma coisa sobre estudos com relação à bondade, gentileza. Disse, bom, o Dr. Davidson ficou muito sensibilizado com a colaboração do Dalai Lama e se comprometeu a procurar essas pesquisas e fornecer para ele esse material, já que ele estava interessado. Quando ele voltou, a sua viagem foi um sucesso. Quando ele voltou para os Estados Unidos, ele resolveu atender a essa solicitação do Dalai Lama. Então, ele chegou para o assistente dele e disse, olha, eu queria que você fizesse uma pesquisa e recolhesse tudo o que há, em termos de pesquisa, sobre ternura, gentileza e bondade. Tá? Tá bom. Aí ele passou um tempo, uma semana depois, o assistente chegou assim, olha, não achei nada, não tem nenhuma pesquisa sobre esse assunto. Não tem nada em andamento, não. Faz o seguinte, procura tudo, serve pré-projeto também. Deixa eu explicar, o que é um pré-projeto, tá? Uma pesquisa, pré-projeto é aquilo que você escreve para cooptar, por exemplo, financiamento. Você quer fazer essa pesquisa, você faz um projeto dizendo quanto que você precisa, colaboração, equipamento, tudo que você precisa fazer para fazer essa pesquisa. Então, serve tudo. Então, pré-projeto também. Aí o assistente foi e voltou e disse, olha, não achei nada. Não tem nenhuma pesquisa no nosso banco de dados sobre ternura, gentileza, bondade. Não tem. Não tem nada. Próximo, não. Nada sobre isso. Agora, se quiser angústia, tristeza, depressão, não serve. Bom, o Dr. Davidson tinha uma viagem a Washington. Em Washington, há um projeto, tá, chamado a Biblioteca Final. É o seguinte, se houver um holocausto nuclear e toda a humanidade, ou apocalipse zumbi, sei lá o que for, e a humanidade se acabar, os Estados Unidos resolveu fazer uma biblioteca blindada, digital, com todo o conteúdo de pesquisa que tem, tá? Todas as pesquisas realizadas, inclusive pré-projetos, e armazenar nessa biblioteca com acesso digital, tá? Um trabalho maravilhoso, incrível. Então, eles têm um vasto, todas as pesquisas na humanidade foi publicada, eles têm ali na Biblioteca Nacional. Bom, o Dr. Davidson era uma personalidade conhecida, tinha um conhecimento pessoal com o responsável pela Biblioteca do Congresso e fez um questionamento. Vem cá, eu queria um favor. Eu queria que você olhasse no banco de dados, tá, da Biblioteca do Congresso. Eu preciso de pesquisa, serve pré-projeto, qualquer coisa, sobre 3 temas. Tá? Ternura, gentileza e bondade. De sociologia, não, eu quero pesquisas médicas, né? Pesquisa, material científico sobre esse assunto. Olha,
eu vou olhar para você, porque você me pediu, mas de antemão eu estou dizendo que não tem. Agora, se quiser de sociologia, antropologia, não quero de antropologia da área de humanas, eu quero da área médica, de saúde. Não vai ter, não. Por que não vai ter? É porque isso não existe. Como assim isso não existe? Porque olha só, pensa comigo. Você é uma pessoa calma, nunca perdeu a calma. E um dia tem um ataque de raiva. Porque a raiva está em você. Raiva existe. Então, mesmo que você nunca tenha manifestado, ela existe. Agora, ternura, gentileza, amor, são fenômenos sociais. Não existem. São uma criação cultural. Então, para a maioria dos cientistas, o que é gentileza? Gentileza é o seguinte, é aquilo que você faz para pegar mulher. Depois que pegou, não precisa mais. É um fenômeno social. Bondade, por exemplo, a religião explica para você que vai ter um paraíso se você praticar isso, isso e isso. Você acredita nisso, aí você pratica. Não é um fenômeno natural do ser humano. Ou seja, ternura, gentileza e bondade são fenômenos socialmente construídos. Ou seja, não existem naturalmente no ser humano. É mais ou menos o que a pessoa discute sobre sexo, né? Também não existe. Então, com essa colocação, disse, não, mas não pode ser, claro que existe. A bondade é um fenômeno humano, não é um fenômeno social. Não, é um fenômeno humano. Não, eu vou procurar para você. Ele fez uma pesquisa no banco de dados e descobriu o quê? Não havia nenhuma pesquisa sobre ternura, gentileza ou bondade. Por quê? Por que você vai pesquisar uma coisa que não existe? Agora, eu tenho pesquisa a respeito da antropologia. Não quero sociologia e antropologia. Ele ficou meio chocado. E ele lembrou daquela colocação do Dalai Lama. Por que a gente só pesquisa coisa ruim? Por quê? Ele descobriu que o Ocidente não acredita que as coisas boas existam. Isso é muito sério. Ele ficou muito balançado. Porque ele acreditava que essas coisas são fenômenos humanos, que o ser humano é ou não é bom por natureza? Você também não acredita, né? Percebia. Então, é ou não é bom por natureza? O homem é mau por natureza? Eu fiz esse debate aqui interessante, né? Então, nós somos naturalmente bons ou naturalmente maus? Viu como o Dr. Davidson, vocês concordam com a comunidade científica? Então, se você acha que o homem é naturalmente mau, então a bondade, gentileza e ternura são construções sociais. Ou o homem é naturalmente bom? É algo a se pensar, né? Bom, Dr. Davidson acreditava que o homem é naturalmente bom. Então, que a bondade é um sentimento do ser humano, natural. Não é uma construção social, tá? Então você é bom sozinho, não porque você está num grupo social. Assim como você tem raiva também. Então, a raiva é ou não é um sentimento humano? Independe da sociedade. Assim como a bondade. Bom, quer dizer, os cientistas não acreditavam nisso. Bom, diante disso, o Dr. Davidson ficou assim tão abalado que ele resolveu, eu vou pesquisar então a ternura, a gentileza e a bondade. E eu vou provar que a ternura, a gentileza e a bondade são sentimentos humanos, sim, não são coisas sociais. Bom, agora, como é que eu vou fazer? Qual seria o meu protocolo de pesquisa? Como é que eu vou pesquisar isso? Bom, eu quero provar que o ser humano tem isso em si, que não é produto da sociedade. Então, quem seria o meu grupo de pesquisa? Então, eu teria que achar um grupo de pesquisa que ainda não tivesse sido influenciado pela sociedade. Então, ele resolveu focar sua pesquisa nas crianças. Crianças da pré-escola, ou seja, antes de entrar formalmente. Ele tinha que pegar uma janela pequena em que a criança já estava se comunicando, que ele pudesse fazer uma análise, mas ainda não estivesse na escola formal, ele pudesse, então, ter um grupo de controle. Bom, e ele fez usando o protocolo que ele tinha criado antes para estudar a meditação, lembram? Bom, primeiro,
antes de você começar qualquer pesquisa, a gente tem que definir o que é que a gente vai estudar, tá? Então, o grande problema da comunicação é conceito e definição. O que é conceito? É o que você acha que alguma coisa é. O que é definir? É dizer de tal maneira que não se confunda com outra coisa. O que é ternura? O que é gentileza e o que é bondade e qual a diferença entre elas? Porque as pessoas confundem, né? Então, por exemplo, ternura. O que é ternura? Ternura é um impulso de ajudar aquele que você ama. Deixa eu explicar, tá? Você tem um cara que você não conhece. De repente, você está namorando com essa pessoa. E aí você se preocupa se ele comeu, em fazer o prato, se ele está coberto. Já notaram isso? Antes você não ligava a mínima e agora você se preocupa. Você está com frio? Você está com fome? Você está com sede? Né? Essa preocupação, esse impulso de mitigar o sofrimento da pessoa que você gosta. Entendeu? Então, o seu filho, o seu pai, né? Os outros são estranhos. Então, você não preocupa com estranho, né? Você se preocupa com quem é da sua família, com quem você tem um relacionamento. Então, essa preocupação, esse impulso de minorar o sofrimento de quem você gosta, chama-se ternura. Tá? E o que é gentileza? Gentileza é um impulso de ajudar ou minorar o sofrimento de um estranho. Por exemplo, você está andando, alguém derruba o pacote, aquele impulso de você ajudar. Né? Você vê alguém, você deu lugar. Então, a gentileza é o impulso de minorar o sofrimento e ajudar um estranho. Porque tem gente que não sente nada. E o pessoal diz assim, eu não sei se houve ou não houve um retrocesso, né? Vocês sabem que agora tem lei que cede alguns lugares para idosos no ônibus, né? Nos coletivos. Isso é estranho, porque eu acho que piorou, é uma lei ruim. Porque antigamente, quando o idoso entrava, todo mundo levantava para ceder o lugar. Agora não. Então, se o idoso sentar, se não tiver o lugar dele, então vai lá para o seu lugar. Esse não é de idoso. Inclusive outras coisas. Por exemplo, piorou bastante. Então, antigamente, se os homens naturalmente levantavam a ceder. Agora não. Só tem um lugar ali. Não tem, então azar o seu. Então espera o próximo ônibus. Não existe mais esse impulso, né? Então, nessa luta assim que acontece, eu acho que tem um retrocesso. Eu me lembro até de uma cena interessante que eu vivi com meu irmão, né? Meu pai, ele tinha uma caravana velha e a gente usava para coletar material na sopa, a campanha do quilo e tudo mais, porque era velha já, né? Então, eu e meu irmão fomos buscar algumas coisas e paramos em frente ao centro para descarregar. Aí ele saiu, ele estava dirigindo, saiu, deu a volta e abriu a porta para eu descer. E nessa hora estava passando uma senhora. Meu filho, que coisa linda! Não se fazem mais homens como você. Que gentileza! Que coisa incrível! Estou emocionada, lembrei da minha juventude. Aí beijou, abraçou e foi embora. Aí eu olhei para ele e disse assim, que bom que você não contou que a porta está com defeito, só abre por fora. Foi uma cena, ele ficou quieto, ela foi embora, ele saiu para abrir porque não tinha jeito, não abria por dentro. Para vocês entenderem o que é a gentileza, aquele impulso que você tem de ajudar um estranho, né? Uma idosa atravessar a rua, carregar um pacote, alguma coisa assim. Isso acontecia antigamente. Tá? Bom, isso é gentileza. E o que seria bondade? Tá? Eu vou deixar para explicar depois. Então vamos começar. Como é que o Dr. Davis, então, examinou esse fenômeno? Tá bom? Isso é um impulso natural ou não? Primeiro, nós temos que identificar, existe uma área no cérebro responsável por esses sentimentos? Sim. Então, quando você manifesta ternura, por exemplo, gentileza e bondade, você ativa uma determinada região do cérebro, isso já estava mapeado, não foi nenhum trabalho do Dr. Davidson, né? Então, ele percebia se tinha ou não atividade. O que ele queria saber é o seguinte, as crianças são naturalmente ternas, são naturalmente gentis, ou isso é uma construção da sociedade? Tá? Bom, aí como é que funcionou? Ele combinou com os pais, tá? E alguns voluntários para criar algumas circunstâncias especiais durante a pesquisa.
Ele coletou material genético das crianças, lembram que ele era um geneticista, para estudar a expressividade genética, analisou a atividade cerebral das crianças e construiu as condições necessárias para o experimento. Combinando com os pais previamente, bom, ele convidou um dos pais, tá, a ter determinadas atividades especiais com a criança. Atividades que o pesquisador iria comentar depois e analisar as respostas cerebrais que a criança iria dar durante o experimento. Então, teoricamente, a criança estava fazendo uma série de exames e a conversa que o pesquisador teria com a criança iria estimular lembranças dessa atividade para ele analisar no computador para ver como estava o comportamento da criança, ok? Bom, então o pai ou a mãe, ou seja, a pessoa responsável, iria ter essas atividades especiais com a criança. E o pesquisador ia estimular a criança a lembrar esses momentos. Me conte, como foi? O que você sentiu? Foi especial? Foi. E foi repetindo especificamente as atividades, e ele sempre... E aí, como foi o passeio dessa vez? O que vocês fizeram juntos? Como foi? E é claro que isso produz prazer. E a gente pode ver no cérebro esse prazer acontecendo. E o pesquisador estimulava a criança a verbalizar esses sentimentos, essas sensações, enquanto ele monitorava. Bom, ele também combinou com essa pessoa que, num determinado momento, ele iria ter uma conversa especial com a criança. Pois é, eu estou sabendo que mamãe, ou papai, ou titia, está sofrendo muito. E a criança não sabia. Como assim? Está muito doente, está com muita dor, você não está sabendo? E ele analisava o momento em que a criança tomava contato com isso. O choque. O que é que você pretende fazer para ajudar? Ele perguntava à criança. E era interessante. A atividade cerebral da criança era um pouco diferente do adulto. Então a criança, eu vou beijá-la, que isso melhora. Eu vou dar para ela o meu ursinho, eu vou fazer isso. E a criança começava a inventar uma série de coisas que ela iria fazer para minorar o sofrimento da pessoa que ela gostava. Qual o nome disso? Ternura. O nome disso é ternura, tá? Então, a criança tem um impulso natural. Quando ela é exposta ao sofrimento de alguém que ela ama, ela tem um impulso natural de minorar esse sofrimento, tá? Então isso não é fabricado, é um impulso natural da criança. Todas elas, sem exceção, têm esse impulso, tá? De tentar diminuir esse sofrimento. E aí, eles construíram essa doença fictícia, esse sofrimento, e a criança iria expressar isso quando a pessoa chegasse. E ele monitorava o cérebro da criança. Quando a criança ficava pensando no que ia fazer, e chegava a pessoa. E ele via que o cérebro, a área responsável, se acendia intensamente. Ou seja, a criança tem um impulso terno, sim. E ele é natural. Só que ele percebeu uma outra coisa interessante. Muito interessante. Antes disso, a área específica não estava ativa. Porque normalmente vocês não expõem suas crianças ao sofrimento, expõe? Se você tem um problema, o que você faz? Esconde. Para não traumatizar a criança, né? Para lá não ter problema. Aí o que acontece? Todos nós nascemos com essas áreas. Mas como qualquer órgão do corpo, se você não usa, o que acontece? Então as crianças nascem com o potencial de expressar ternura. Mas como elas nunca fazem isso, essa área nunca tem atividade, elas crescem e nunca mais expressam isso. Inclusive, nós treinamos nossas crianças a não expressar isso, né? Não perceberam? Porque isso é coisa de otário. Não, vamos ver, né? Normalmente, vem outra criança e o que você diz para a sua criança? Guarda seu brinquedo, porque se pegar e estragar, eu não dou outro. Azar o seu. Não é isso que a gente diz? Não seja um bobão. Esconda suas coisas.
Me diga se não é assim. Não é? Não seja bobo. Vão achar que você... E a gente fala muito, né? Que se você for muito bonzinho, você vai se dar mal. Não é o que acontece com gente boazinha? Só se dá mal? Ser bonzinho é coisa de otário? Não é isso que a gente diz para as crianças? Sistematicamente? Não seja tão bonzinho. Vão montar em você. Nunca ouviram essa expressão? Você vai apanhar muito. Você vai se dar muito mal. Você vai ser o saco de pancada. Você vai... Então, a criança cresce associando a palavra bonzinho com o quê? Os bonzinhos são fracos. Eu não quero filho fraco. Eu quero um filho forte, dominante. Eu quero alguém no topo da cadeia alimentar. Eu não quero um bobão na minha família. Eu não quero um otário na minha família. Eu quero só gente forte. Não? Não é isso que a gente quer? E você começa ensinando pequenininho. Esconde suas coisas. Se ele não vem chorando para cima de mim porque você foi um bobão. E aí a gente ensina. E essa área do cérebro nunca fica ativa. Porque nós condicionamos a criança a não expressar isso, que isso é coisa de otário. Ternura não é coisa de gente forte, gente poderosa, gente que se dá bem na vida, gente de sucesso, né? Gente boazinha é gente... A gente faz uma associação direta entre ser bonzinho e ser fraco. Então, você cedeu porque não pode fazer diferente, que você é um bobão. Então, não é uma coisa boa ser bonzinho, né? É uma coisa muito ruim. E a gente ensina para a criança desde pequeno. Aí ela cresce, aprende isso, a nunca expressar esse tipo de coisa. E é aquele que, hoje em dia, não sei, mas está sendo muito comum hoje em dia, se você for num cartório fazer uma procuração, né, e você tem mais idade, sabe o que ele vai dizer? É para quem? Para o meu filho, não faça. O pessoal do cartório tem conselho, não faça, porque você vai acordar sem nada. Eu pareço nova, mas não sou não, sabe? Eu já vou na fila dos idosos. Então, na minha época, você assinava para o seu pai, né? Era normal você assinar. Hoje não é não. E se for no cartório fazer uma procuração, ele vai dizer, olha, não faça procuração assim, não, deixa específico. Porque se você der uma procuração para o seu filho, não sei não. Não sei não. Pensa um pouquinho, conversa com alguém, não faça uma coisa assim. A quantidade de idosos que amanhecem sem absolutamente nada é muito grande. E quem foi que... Foi o filho. É esse que você ensinou que ser bonzinho é coisa de otário. Ele aprendeu, não aprendeu? Para que você quer esse dinheiro? Você já está velho, acabado, não vai aproveitar nada. Por que não? Não é não? Não é meu mesmo? Você ensinou ele assim, não foi? Primeiro, sofrimento, ele nunca viu. Ele nunca teve que manifestar. Você nunca treinou nele a manifestação da ternura. Pô, a gente mentia, né? Você mente. Então, criança, para não ficar traumatizada. Então, você não conta que tem problemas, você não conta que tem dificuldade financeira, você não conta que está doente, você não conta nada. Então, ele não tem por que ele vai exercitar a ternura. Em que momento? O que é ternura? Não é o impulso de minorar o sofrimento de quem você ama? Se ele nunca viu o sofrimento, se ele nunca foi convidado a expressar isso, não? Porque a criança, ela quer ajudar naturalmente. Não, isso não é para você não. Não faça isso não. Não preciso. Não. E tem pais que têm orgulho. Não, meu filho não faz nada. Vai ser um doutor, não faz nada. Vai ser um tremendo doutor. E muito bonzinho. E eles estão tão bonzinhos, você precisa ver. Ainda mais quando eles estão dirigindo uma empresa, por exemplo.
né? Na hora de demitir, sem avisar, ou na hora de enganar os clientes, é sucesso. Entendeu? O importante é vender, mesmo que a pessoa não precise. Se ela vai dever, não é problema seu, é? O importante é a produtividade. E você aprendeu isso em casa, não foi? Que o sucesso é a coisa mais importante? O importante é se dar bem. Então, ele aprendeu. E ele tem se dado bem, pacas. Não interessa se vai sobrar alguma coisa depois ou não. Porque o importante é o agora. Então, o Dr. David descobriu uma outra coisa. Que as crianças que eram submetidas a essa experiência, elas tinham mudanças. Então, quando você ativava a gentileza na criança, a área, essa área se acendia naquele momento em que a criança estava pensando. A segunda vez que eles faziam a experiência, a área se acendia mais rapidamente. Quanto mais eles compartilhavam as experiências positivas da criança, ele estimulava a criança a contar. Que coisa boa papai fez com você? Como foi o passeio? O que vocês fizeram juntos? Então, mesmo com os irmãos, eles criavam uma ligação. O pesquisador estimulava a criança a contar isso, vivenciar bastante isso. E aí, o que você fez para ajudar seu pai? Aí a criança, eu fiz isso. Eu dei um beijo, um abraço especial para ele, aquele que tira dor. Não, eu dei de presente, eu fiz um desenho. Eram crianças pequenas, lembra? E quando a criança contava e pensava, e agora? E a próxima coisa que você vai fazer? A área acendia cada vez mais intensamente, mais rápido. E aconteceu uma coisa interessante. Bom, uma outra coisa que a criança não sabia é que durante o trajeto da criança até a área de pesquisa, eles iam criar algumas condições especiais. Por exemplo, pessoas com problemas. Tá? Pessoas com dificuldade para pegar objetos, pessoas idosas que precisavam de alguma coisa. Então, durante o trajeto da criança, da entrada até a sala de pesquisa, ele iria confrontar 10 situações, tá? Em que ele poderia ou não tomar atitude de gentileza. Bom, nas primeiras vezes, nenhuma criança percebeu nada. Elas passavam por as situações sem ver. À medida que ele foi exercitando a ternura, isso foi mudando. À medida que a área da ternura foi se acendendo, lembram que é o impulso de ajudar quem você gosta? Quanto mais eles acendiam aquela área, o que aconteceu? Algumas crianças passaram a perceber situações de dificuldades dos estranhos e parar para ajudar. Quanto mais eles exercitavam a ternura, mais gentis as crianças ficavam. E quanto mais gentis elas eram, porque depois o pesquisador perguntou, o que aconteceu? Eu vi você fazendo tal coisa assim. Não, eles estavam em dificuldades. E o que você fez? Eu ajudei. E isso acende a área do prazer, se acende quando você é gentil. Nós somos programados geneticamente para sermos cooperativos. Mas como qualquer área cerebral, você tem que estimular. A criança nasce sabendo ler? Não, você não precisa estimular? O que acontece se você nunca estimular a área? Então, a psicomotricidade, um monte de coisa que a gente estimula o bebê para quê? Para melhorar. Todos nós temos motricidade? Temos. Mas e se você estimula, o que acontece? Pois é, todos nós temos a área da gentileza. Mas ela só funciona se nós estimularmos. Isso normalmente não acontece. Mas olha que interessante. À medida que o Dr. Davidson foi avançando na pesquisa, chegou numa outra parte. A outra parte, lembra? Que a gente tinha um voluntário, um parente, que ia conviver com a criança e criar momentos especiais. E havia um inimigo. O Dr. Davidson fabricou algumas pessoas para implicar com a criança. Então, tinha um voluntário que ia implicar com a criança, seu inimigo, a pessoa chata. Quando estivesse avisando, ele ia implicar com a criança, ia criar constrangimento, dificuldade. Ele fabricou um inimigo para cada criança que participou do processo de pesquisa. Então, alguém que a criança não gostasse. E chegou um momento em que ele e fulano? Não gosto de fulano, é muito antipático, é muito desagradável. Era um inimigo que foi fabricado com esse fim. Tá bom? E você gosta de fulano? Não gosto de fulano. Bom, a ternura estava ativa. E ele descobriu que a ternura gera gentileza. Mas o mais interessante
é o que aconteceu depois. À medida que eles foram estimulando a criança a praticar atos de gentileza, ele foi criando circunstâncias e analisando o cérebro. Ele percebeu que a área foi se expandindo, ficando mais ativa. Num determinado momento em que se exercitou com a criança, tá? Praticar atos de ternura e de gentileza, num determinado momento essa área começava a ficar permanentemente acesa, mesmo sem estímulo. E aí ele descobriu que no momento em que essa área ficava permanentemente ativa, acontecia algo extraordinário. Eles colocavam o inimigo em dificuldade. E as crianças que tinham a área permanentemente acesa ajudavam o inimigo. As crianças que não tinham a área permanentemente acesa, não. Na verdade, elas sentiam mau prazer quando ele estava mal. Como qualquer pessoa. Como qualquer pessoa criada como nós estamos sendo criados. Mas as crianças que tinham a área permanentemente ativa ajudavam os inimigos. E aí o pesquisador perguntava, por que você fez isso? Porque ele se machucou. Sim, mas você gosta dele? Não. Então por que você ajudou? Porque ele precisava. Mas você gosta dele? Não. Por que você ajudou ele então? Porque ele precisava. O nome disso é bondade. É o impulso de ajudar até quem você não gosta. Porque as pessoas confundem bondade com gostar de todo mundo. Não necessariamente. A bondade é um impulso de ajudar, mesmo quando você não ama ou quando não gosta da pessoa. A pessoa boa é incapaz de prejudicar. E ele descobriu que as crianças que são, desde cedo, estimuladas a manifestar tanto a ternura como a gentileza, desenvolvem naturalmente a bondade. E elas não entendem a pergunta. Por que você ajudou? Porque ele precisa. Quando você vê alguém que você não ajuda, sim, mas você não gosta da pessoa. Não. Então por que ajudou? Porque ela precisa. Era conflitante para a criança explicar. Ele tem isso escrito. Porque ele precisa. É algo natural do ser humano. Você não precisa explicar isso. Não é um ato calculista. Lembra? A bondade é inerente ao ser humano. Todos nós temos o potencial de grande bondade e de grande maldade também. Mas nós treinamos nossos filhos a serem o quê? Psicopatas modernos, né? Não é isso que a gente tem treinado? Que a gente quer o sucesso. O que treina a bondade é a expressão da ternura e da gentileza. Agora, o mais interessante foi o resultado final. Ele descobriu, lembra que a meditação afeta a bioquímica? Ele descobriu que quando a área da bondade fica permanentemente ativa, isso muda a bioquímica do sangue, a bioquímica da estrutura corporal, muda a expressividade genética. Deixa eu explicar algumas coisas. Por exemplo, o gen define a síntese proteica. O que é a síntese proteica? As proteínas que compõem seu cabelo, seus músculos, todas as suas estruturas orgânicas, tá? Todas as vezes que a gente está produzindo essas proteínas, a gente tem erros. Acontecem erros. Então, não são todos os fios de cabelo que são perfeitos. Alguns têm defeitos. E os defeitos aparecem em torno de 30%. Quando é um defeito recorrente, você diz que tem uma célula mutante. Todas as células mutantes viram câncer? Não. Nós temos nosso sistema imunológico e destrói. Mas o erro é uma coisa natural. Mas ele descobriu que quando a área da bondade está permanentemente ativa, tá? São a mesma, né? A área da ternura, da gentileza, da bondade são a mesma. Tá? Qual a diferença? A ternura acontece com as pessoas que você gosta. A gentileza com os estranhos e a bondade com todo mundo. Inclusive quem você não gosta. Quando essa área está permanentemente ativa, há uma alteração na expressividade genética. Ele descobriu que a síntese de proteínas é mais perfeita, tem menos erros. Como tem menos erros, são mais rápidas. Essas proteínas são mais bem construídas, são mais densas, mais estáveis. Não é isso. Também tem uma coisa interessante.
Vocês devem ter ouvido falar dos antibióticos. O uso muito grande de antibióticos está construindo bactérias resistentes. Então agora você tem superbactérias que causam uma devastação. São resistentes a quase tudo de antibiótico. O que vocês não sabem é que a gente está vivendo um outro problema também. Algumas pessoas eu vejo falando que está na moda esse negócio de ter alergia a glúten, a lactose, a isso e aquilo. Parece que todo mundo está tendo, antigamente ninguém tinha. Não é moda, é verdade. A alergia está aumentando. A intolerância a alimentos, a uma série de coisas está aumentando muito. E um grande problema que está aumentando, o que é alergia? É uma hiperreação do sistema imunológico. É quando você pega uma bazuca para matar uma formiguinha. Tá? Então, por exemplo, a bactéria vem e você reage, isso é normal. Mas aí um grão de pó vem e você reage como se tivesse uma pneumonia. Então dá aquele processo alérgico, né? Rinite alérgica, isso e aquilo alérgico. Só que isso está aumentando e está acontecendo com muita coisa. Nós estamos vivendo uma época da hiperreação. E alguns pesquisadores estão dizendo que isso se dá ao uso indiscriminado de anti-inflamatórios. Você não está usando só antibiótico, está usando anti-inflamatório para tudo, né? O que é uma inflamação? Inflamação é uma resposta natural do corpo. Então, você teve uma agressão, a resposta é vermelhidão, calor, inchaço. Sabe para que serve isso? Tá? Então, aumenta o calor, faz as proteínas mais líquidas, facilita o acesso ao sistema imunológico. Tá? O vermelho aumenta o aporte sanguíneo na região para facilitar as defesas. E o inchaço aumenta a quantidade de líquidos para facilitar o acesso aos anticorpos. Então, a inflamação é uma resposta positiva. Só que quando ela é excessiva, ela causa o problema. E isso está acontecendo muito frequentemente. E hoje você toma anti-inflamatório para tudo. Sem receita médica, anti-inflamatório você compra ali direto. Eu estou com uma dor, vou tomar anti-inflamatório. Eu vou tomar anti-inflamatório. Qualquer coisa. E eles acham que o uso indiscriminado desses anti-inflamatórios está causando essa quantidade de problemas. Então, hoje em dia, a inflamação é um problema. Tá? Tudo se inflama, inflama intensamente. E nós estamos também tendo um aumento das doenças autoimunes. Um aumento enorme de doenças autoimunes. Tá? Que não é causado por bactéria, por micróbio, por você mesmo. Você atacando você mesmo. Isso está cada vez maior. E eles estão começando a chegar à conclusão que é o uso indiscriminado de anti-inflamatórios que está causando isso. Bom, quando você tem a área da bondade permanentemente ativa, você tem uma resposta inflamatória mais intensa e prolongada. Isso é ruim? Não. Por quê? Porque, ao contrário das outras pessoas, nas pessoas boas, a inflamação é circunscrita ao local exato da lesão. Então, as pessoas boas têm respostas inflamatórias mais rápidas, mais intensas e mais eficientes. Ou seja, elas são mais fortes, mais resistentes a doenças. Têm ossos mais fortes, músculos mais fortes, têm sistemas imunológicos melhores. As pessoas boas são mais fortes que as pessoas más. Isso não tem nada a ver com o espírito, nem com Jesus, nem com a caridade, nada disso. As pessoas boas são bioquimicamente superiores do que as pessoas que não são boas. Porque essa resposta anti-inflamatória circunscrita faz com que ele reaja mais rápido à doença. Ele se cura mais rapidamente, ele é mais resistente às doenças, ele é melhor. Mas lembram que as proteínas dele são mais estáveis, têm menos erros? Então os ossos dele são melhores, os músculos, ele é melhor em todos os sentidos. Mas espera aí, você não disse que era um bobalhão? Você não disse que a pessoa boa é fraca? Que a pessoa boazinha é saco de pancada? Que é um fraco, que é um bobão, que é um otário? Você não associa bondade com fraqueza, sistematicamente? Mas não. Então, quando você ouviu aquela, os mansos herdarão a terra, não era uma figura de retórica. Os bons são mais fortes. Então, se tiver o apocalipse zumbi, eles sobreviverão. Porque eles são melhores. E quando eu digo melhores, não estou falando de espiritualidade. Eles são fisicamente melhores. E se eles o são desde a infância, a gente tem aquela ilusão, né? Ah, mas
é porque ele tem um DNA intergaláctico. Não, pessoas boas são mais estáveis, são melhores, mais pacíficas, mais tranquilas, mais fortes, têm menos dor, menos sofrimento, menos tudo. Porque elas são boas? Sim, mentalmente você poderia dizer isso, mas não, fisicamente também. São mais resistentes em todos os sentidos, mesmo com rendimentos físicos, biológicos. Então o Dr. Richard Davidson descobriu não só que ternura, gentileza e bondade são sentimentos humanos, como eles são essenciais à evolução humana. Mas que, como qualquer função orgânica, ela tem que ser desenvolvida. Então, o ser humano nasce com o potencial de ser o que quiser, se a gente fizer o quê? É mais ou menos assim, né? Eu sou burra, não consigo aprender matemática. Eu ouço muitas pessoas falando isso, né? Aí eu pergunto, você tem lesão cerebral? Você tem retardo? Então pode aprender matemática. Porque a única coisa que poderia impedir você seria uma lesão cerebral ou um retardo. Se você não tem, qualquer pessoa pode aprender matemática. Inglês, francês, o que for. Ah, não, eu não consigo. Você colocou isso na sua mente e afirma isso. Mas se não tem lesão no cérebro, você pode aprender o que quiser. Não existem diferenças fundamentais em termos estruturais do cérebro de Einstein e de qualquer pessoa. Mesma coisa. Pegaram as mesmas partes, são as que você tem. Qual a diferença do seu para o cérebro de Einstein? É que ele usava o dele e você não usa o seu. As partes são as mesmas. E mais, quem é espírita? Levanta o braço. Muito bem, se você é espírita, você acredita que o espírito existe. Segundo o livro dos Espíritos, o espírito é princípio inteligente do universo. Se você é um espírito, então é inteligente, porque o princípio burro não é espírito. Então, se não existe pessoa que não seja inteligente, então o que é que impede você? Sua crença. Então, você em algum momento decidiu acreditar que você era burro. E não há nada que eu possa fazer a respeito. Tá? Você entrou nisso. Então, o Dr. Richard Davidson, depois desse estudo, entregou ao Dalai Lama os resultados da pesquisa e criou uma instituição chamada Instituto de Pesquisa da Mente Saudável. Ele se uniu com outros pesquisadores para estudar como fazer o homem ser melhor, como fazer o homem viver bem, o que é necessário para ser feliz, para ser realizado. Então, em vez de focar nas coisas ruins, esse instituto vai se focar nas coisas boas. Então, como o cérebro da pessoa feliz é? Como o cérebro da pessoa realizada se comporta? Como a pessoa de sucesso é dentro da sua química? Então, ele juntou outras pessoas, tá? E nisso agora ele tem a colaboração do Felipe Zimbardo, que também desenvolveu um processo fantástico de alfabetização emocional. Então, não basta você alfabetizar seu filho na leitura, você tem que alfabetizar emocionalmente também. Então, dar para ele a oportunidade de exercitar a ternura é essencial para você desenvolver tanto a gentileza quanto a bondade. E o que é ternura? Você dá a oportunidade do seu filho, do seu bebê, ajudar você. Porque para você ser bom, tem que treinar desde pequenininho. Para ser bom em quê? Em futebol, em balé e em bondade também. É ou não é? Se começar pequenininho, o que acontece? Por que a gente acha incrível quando lê o livro dos Espíritos? Tem que ser bom. Não, isso é muito difícil. Por que é difícil? Você nunca exercitou. Aí você acha difícil. É uma parte do seu cérebro que não foi estimulada. Você nunca usou. Então você tem uma atrofia de uma área específica do cérebro. Então, quando o livro dos Espíritos diz que você tem que ser bom, praticar caridade. Mas eu não gosto de fulano, isso é ruim demais. Tem 10 encarnações. Não precisa. E olha o conflito de você enquanto uma criança que ajuda alguém que ela não gosta. Por que você fez isso? Porque ele precisa. E você não consegue fazer o que sabe que tem que fazer. Não, eu quero que ele se dane. E sente prazer quando seu inimigo se dá mal. Então, não só a área está atrofiada, como você estimulou uma outra área. Aí lembra, não faça aos outros que eu não gostaria que fizessem com você?
Então, é legal com os outros, até ser seu filho que faz com você. Não foi isso que você treinou desde pequenininho? Esconde seus brinquedos. Não seja um bobalhão. Não seja bonzinho. Não seja bonzinho que você vai se dar mal. Gente boazinha só se dá mal. Ele aprendeu e ele nunca vai ser bonzinho com você. Afinal, você não merece, né? Porque criança aprende tudo que você ensina, até o que não presta. E é o que a gente tem ensinado sistematicamente. Porque diga-se, olha só, sem hipocrisia, que você nunca associou bondade com fraqueza. Isso é mais sério do que você imagina, porque as crianças querem agradar os pais. E isso ela vai aprender quando ela tem 2 aninhos. Então, depois dessa associação feita, não vai ser desfeita, a não ser com muito custo. Aí você faz o efeito camaleão, você parece bom, mas não é. Aí você diz, não é fingimento? Esse negócio de ser espírita, não, você detesta a pessoa, mas você ajuda assim mesmo miserável. Não, começa assim, começa fingindo mesmo, vai indo, que aí você melhora. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tá? O homem pode ser naturalmente bom. Peraí, mas não faz sentido? Claro que faz sentido. Quem é nosso pai? Como nós não seríamos naturalmente bons? Deus existe? Tem certeza? Vocês acreditam nisso? Sinceramente? Ok. Deus é o Criador de tudo. O que é que não foi criado por Deus? Deus criou tudo? Tem certeza? Ok. Bom, se Ele é o Criador de todas as coisas, Ele sabe tudo. Onisciente. Pode tudo. Ele pode tudo, sabe tudo. Sim ou não? Sim. E está em toda parte? Sim. Onipresente? Sim. Vocês acreditam mesmo nisso? Ok. O mal existe? Sim, mal existe. E o mal existe, logo Deus não existe, né? O mal existe, Deus existe. Você não disse que Deus está em toda parte? Deus é mal ou é bom? Deus é bom? E onde é que Deus não está? Então é o diabo que está lá. É o antideus. Então você está fora da graça de Deus. Então se você está fora da graça de Deus, é o demônio. É isso que você está dizendo? Você está com o demônio. Você abraçou o demônio. Porque se Deus não está lá, alguma coisa está, certo? E o que é que está lá no lugar de Deus? Essa é a pergunta. É isso que você vai ter que escolher. Ou Deus está em toda parte ou não existe. Porque se ele não está em toda parte, então não sabe tudo. Se ele não sabe tudo, não pode tudo. Se ele não pode, então não pode ser o Criador, pode? Ou então, ele criou tudo, inclusive o mal, ele é um sádico demente que curte um bocado essas coisas. É uma opção. E aí, Deus existe ou não existe? É bom ou é mal? E está onde? Em toda parte. Aí, vamos de novo. O mal existe? Vocês sabem... Existe. Você sabe que essa é a mãe do materialismo, né? Exatamente. O materialismo acredita nisso. Ele diz o seguinte: se o mal existe, quem criou foi Deus. Se Deus criou o mal, ele é mau. Se ele não sabia que esse mal existe, então ele não sabe tudo. Se não sabe tudo, não é onisciente. Se não é onisciente, não é onipotente. Se não é onipotente, logo não é onipresente. Logo, você inventou. Essa é a base, chama-se paradoxo de Epicuro. É muito antigo. Ou vocês acham que o cara é materialista à toa, só porque não tem o que fazer? Existe um raciocínio por trás do materialismo, e esse. Então é só você pegar o mal e dizer assim: ah, você não disse que Deus existe e é bom? Ah, mas ele não sabe. Não sabia, então não é onisciente.
O que é onisciente? Sabe? Então saberia que você seria malvado, não sabe? Logo ele curtiu. Ou então não está sabendo. Se ele não está sabendo, então ou tem dois deuses, o Deus bom e o Deus mau, que é como a igreja saiu disso. Diz que o Deus bom e o diabo. Todo mal vem do diabo e todo bem vem de Deus. Aí vocês acreditam? É o diabo? Olha só, gente, com essa questão que eu estou fazendo com vocês, eu ainda continuo espírita, então deve ter uma resposta. Porque senão eu já tinha largado. Porque não faz nenhum sentido. Qual é o sentido? Livro dos Espíritos. A primeira parte fala de Deus, atributos, a divindade, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que é supremo? Não tem maior do que ele. Logo, você não sabe mais do que Deus. Se aconteceu, é para ser. E você está dizendo que o que aconteceu está errado. Você sabe melhor. Você sabe melhor que Deus. Olha que interessante, né? Quando a gente vê assim, a vida não tem sentido. Você não acredita em Deus. Porque se acreditar, saberia que tudo tem sentido. Não, mas isso não deveria acontecer. Mas aconteceu, então Deus errou com você. Se Deus errou, então não sabe tudo. Se você sabe mais, então ele não é supremo. Viram a contradição? É um problema, né? É mais fácil vocês não acreditarem em Deus, que é o que vocês normalmente fazem quando criticam isso. Mas espera aí, então não tem sentido nada. Tem algum. Vamos lá. Qual é a resposta espírita? Vamos lá. Allan Kardec pergunta: o mal existe? Qual a resposta dos espíritos? Qual a resposta dos espíritos? Sim ou não? Resposta do Livro dos Espíritos. Deixa eu perguntar de novo. Quem é espírita? Levanta o braço. Quem desistiu? O que aconteceu? Vedo, estavam roubando. Então vamos lá. Livro dos Espíritos. O mal existe? Qual a resposta? Não. Não. Resposta dos Espíritos: não. Não se preocupe, Allan Kardec também achou que estava esquisito. Aí Allan Kardec continua: mas o que é isso? Aqui chamamos a mal. Qual a resposta dos Espíritos? O que vos parece um mal, nada mais é que... Se é ausente, Deus não existe, gente. Olha só, onde é que Deus está ausente? Me mostra, quando é que Deus está ausente? Se ele está ausente, então não está em toda parte. O que é estar em toda parte? O que é ser onipresente, gente? Então, se ele está em toda parte, como é que ele pode estar ausente? É que ele saiu e deixou o diabo. Então você abraçou o demônio, querido. Você sabe por que o povo gosta do diabo? O povo ama o diabo. Sabe por quê? Porque o diabo se exorciza, mas o caráter tem que mudar. Então não é melhor o diabo? Aí você alega: não, foi o demônio que fez isso, não fui eu. Foi o demônio em mim. Eu não fiz nada, eu sou inocente. Não é não? Foi insanidade temporária, foi o demônio que tomou. Agora eu estou puro, tirou o demônio, estou zen. Não é essa? Mas a questão é, onde é que Deus está ausente? Vocês têm que decidir, está ou não está ausente? Não, então não está ausente. Então o que é o mal? O que é isso que chamamos mal? O que vos parece um mal nada mais é que ignorância do bem. Aí você, porque é o cara ignorante. Não, ignorante é você. Como assim? É o cara ignorante que está fazendo? Não, é você que é ignorante do bem. Como assim? Você não está vendo. Como assim não estou vendo? Não está vendo? Ok, tá difícil, né? Vamos pegar uma metáfora. Sabe o que é uma metáfora? A gente pega outra situação para comparar. Então vamos imaginar uma criancinha de 2 anos escapou lá da creche. Veio correndo, tropeçou e deu uma cabeçada na sua canela. Dói ou não dói? Cabeçada na canela, dói ou não dói? Dói muito ou pouco? É um discípulo de Satã que deve ser destruído?
É ou não é? Devemos destruí-lo pela sua incompetência? Não? Mas doeu ou não doeu? Foi o mal? Foi o mal ou não foi? Essa criança é malvada? Não é um discípulo de Satã? Não. Mas doeu ou não doeu? O que a gente deve fazer com ela então? Não devemos castigá-la? Por que não? Peraí, a incompetência não deve ser castigada? Cuidado, hein? Mas tem uma pegadinha? Claro que tem uma pegadinha, senão não tinha graça, né? A incompetência não deve ser castigada? Se você disser não, olha só. Olha, eu estava operando o cérebro do seu filho, mas eu esqueci um troço lá dentro. Mas foi mal, meu marido pediu divórcio, eu estava nervosa, eu esqueci um troço lá, você me perdoa? Ele ficou com uma pequena lesão, mas... E aí, você me perdoa? Não. Eu devo ser castigada pela minha incompetência? Mas peraí, e a criança? É porque não é incompetência, é o quê? Ignorância. Ignorância e incompetência não são a mesma coisa. O que é ignorância? Você não sabe. Como é que você vai cobrar uma coisa que a pessoa não sabe? Então você vai castigar o que ela não sabe? Então por que você não se ofende com a criança? Porque ela não sabe. Então ela bateu na canela, doeu, mas você não se sente ofendido, não acha que ele é um mal na terra, um discípulo de Satã, merece a destruição. O que você pensa? Criança. Mas por que você pensa assim? Porque ele vai crescer e vai aprender a andar. E não vai tropeçar mais. E você sabe disso, não sabe? Então por isso você não se ofende, mesmo que doa. Você não acha que ele é um mal. Agora vamos lá, outra situação. Está você fazendo muita besteira. E tem um espírito muito superior olhando. Aí ele pensa, discípulo de Satã que merece a destruição. É isso que ele pensa? Não. Ele pensa, tadinho, tão criança. Mas vai crescer. Ele não acha que você é um discípulo de Satã. Ele não acha que você é um mal na terra. Não, ele acha que você é muito criança. Você é muito infantil ainda, mas vai crescer. Mas, olha só. No caso da criança, ela bateu no senhor aqui e ele entendeu perfeitamente. Mas dessa vez ele tropeçou e bateu na canela do coleguinha. E o coleguinha virou e deu um socão na cara dela. Aí você chega, não pode bater no coleguinha. Ele diz, ele começou. Mas foi sem querer, mas ele me bateu primeiro. Mas não pode bater no coleguinha, mas ele começou. Sim, mas foi sem querer, e daí? Mas não pode, meu filho, ele me bateu primeiro, eu só devolvi. Olha, não pode bater no coleguinha. Mas se ele começou, não pode. Se fizer, vai ficar de castigo. Você é muito injusta. Você é muito malvada, porque ele me bateu primeiro, eu só estou devolvendo. Como é que você explica que ele não pode bater no coleguinha? Você explica? Pode ou não pode? Não explica, né? Aí você vai dizer, não pode, por que não? E acabou. É mais ou menos o que você faz na reunião mediúnica quando morre. E chega lá, não pode se vingar do coleguinha. Mas ele me matou. E você morreu? Mas ele me matou primeiro. E você morreu? Não pode se vingar do coleguinha. Mas ele é muito mau, ele me matou. E você morreu? Entendeu? O que vos parece o mal é a ignorância da sua parte. Porque afinal você morreu? Afinal, doeu? Doeu? Doeu muito? Tem certeza? É que tem uma pílula. É um antibiótico. Bactrim. E você tem uma infecção urinária. E eu tenho aqui um outro comprimido, que é farinha de trigo. Você sabe que Bactrim ajuda a curar uma infecção urinária, né? Você sabia que farinha de trigo também? Como assim? Desde quando? Desde que eu digo para você que isso aqui é um comprimido, você toma e fica curado. Vem cá, que foi isso? Desde quando farinha de trigo cura infecção urinária? Não cura. Farinha de trigo não cura nada. Sabe o que é que cura? Porque afinal você está doente? Afinal doeu?
Afinal, você morreu? Afinal, isso aqui é real? Afinal, isso aqui é um jogo, tá? É um jogo de videogame, vocês estão jogando aqui. Quando você morrer, game over. Quer tentar de novo? Entendeu? Então, você nem morreu, nem doeu, nem nada. É só a sua imaginação. Mas peraí, está de brincadeira. Claro, a gente pode provar. O que é hipnose? Você pega uma pessoa de 200 quilos, diabética, hipertensa. Eu vou botar um balão gástrico no seu estômago. Eu boto ela em transe e põe um balão gástrico. Ela vai para casa e volta. Não, olha, e o que houve? O problema? Não, é que funcionou muito, só que eu estou vomitando muito, por causa de um balão imaginário que ele tem no estômago. Aí ele vomita muito, não tem problema, eu vou te dar um moderador de apetite. Mas não posso tomar, eu tenho problema. Não, é o seguinte, vou criar no seu pulso aqui um lugar, toda vez que você apertar, você vai ter a sensação de tomou. Aí o cara perde 50 quilos. Com o quê? Com um remédio imaginário e um balão gástrico imaginário no estômago dele. E aí? E aí? Vocês não têm exemplo disso, não? Ou seja, está doendo muito? Tem certeza? Não pode vingar do coleguinha. Por que não? Foi sem querer. Não, ele fez de propósito. Ele não sabia. Peraí, não está de brincadeira. Perdoa, pai, porque eles não sabem o que fazem. Lembram disso? Tadinho, não faz não. Isso é tudo infantil. Lembram disso? Vocês são muito infantis. Não se vinga do coleguinha. Então Jesus não achou que vocês eram discípulos de Satã, mas parecia, hein? Parecia Satã, né? Aquela turba. Quem que vocês querem salvar? Barrabás. Solta Barrabás. Parecia Satã, não parecia? Eu jurava que era. Mas ele não achou. Ele achou que era o quê? Por infantilidade. Porque afinal, você morreu. Não pode bater no coleguinha. O que vos parece o mal nada mais é que pura ignorância do bem. Não é da pessoa, sua. Segundo o Livro dos Espíritos, o que é caridade? Segundo o Livro dos Espíritos. Caridade, segundo o Espiritismo, é o quê? Benevolência. Io voglio bene. Querer o bem. Indulgência, o que é? Vide dulcere, olhar com olhos doces. O que é isso? Não ver o mal. Você olha e não vê. Você vê com olhos bons, vê com olhos doces. Chama-se indulgência. E perdão das ofensas. Mas isso é redundante. Porque se você é benevolente e indulgente, você não se ofende, não precisa pedir perdão. Não, não. Coitado, infantil. Não, coitado, né? Você entende, então você não tem esse problema. Então é muito fácil. Perdão é difícil. Não, ele é natural. Se você é benevolente e indulgente, o perdão é natural. Nem é um grande esforço. Por quê? Porque Deus está onde? Tá, ok, agora vamos testar para ver se isso entrou, né? Deus existe? É o Criador? Onipotente? Onisciente? Onipresente? Onitudo? É bom? Justo? Bom e justo. Deus é justo. Beleza. Se Deus é justo, todo mundo tem o que merece? Todo mundo, sem exceção. Ou ele escolheu alguns melhores? Não. Todo mundo é igual perante Deus? Deus é justo. Todo mundo tem o que merece. Beleza. Nossa sociedade é justa? Claro que não, a gente não tem o que merece. Vocês não chegam a um consenso, né? Ou tem ou não tem? O que é a sociedade? Não é a soma dos indivíduos todos? Se a nossa sociedade não é justa, é porque vocês não têm o que merecem. Não é assim? E se você não tem o que merece, é porque Deus errou contigo. Não? Não, então você teve o que merece. Vocês entenderam o problema? Por quê? Porque a gente não pensa na primeira parte do Livro dos Espíritos. Ah, Deus eu já acredito, vamos pular essa parte, vamos direto para a lei moral, que é isso que é importante. Só que a lei moral não faz sentido se você não acredita em Deus.
Então vamos lá. Nossa sociedade é justa? Todo mundo tem o que merece? Vamos lá, não sei. Vem cá, Flor. Deixa eu fazer um experimento científico aqui para o povo ver. Aqui. Vamos lá. Puxa, pega meu braço aqui, puxa para lá. Puxa, puxa. Bom, vai, pode puxar, puxa. Não precisa ser força. Ela fez uma força e me puxou para lá. Agora eu puxei lá para cá. Ok, agora puxa e eu puxo também. Não, mulher. Pode, puxa. Você está fazendo força? Eu também. O que está acontecendo? Para onde a gente está indo? Lugar nenhum. Por quê? Pode sentar. O nome disso chama-se vetores. O que é isso? Forças iguais em sentidos... Já ouviram isso? Vamos imaginar que cada indivíduo da sociedade é um vetor, fazendo força para um lado. Para que lado a gente está indo? A sociedade está indo para o buraco ou não? Vocês têm que decidir. Quem é espírita? Levanta o braço. Ou... Vocês acham o livro dos Espíritos legal? Ok. No livro dos Espíritos tem uma coisa chamada Leis Morais, lembram? Já ouviram falar da Lei do Progresso? O que é a Lei do Progresso? O que é a Lei do Progresso? Isso! Que a evolução é sempre... A gente não evolui, né? Tá sempre... Beleza. Somando todos os indivíduos, aplicando um vetor, para onde a sociedade está indo? Está melhorando? Tá. O nome disso é o quê? Evolução, progresso. Ok. Então, a soma de todos os indivíduos da sociedade, fazendo força cada um para o lado, tem como resultado final o progresso. Isso. Não. A gente deve ter alguma coisa em comum. Eu estou partindo para esse posto que o livro dos Espíritos está certo e vocês concordam. Mas se não concordar, a gente pode escolher outra coisa. Porque a gente pode estudar o judaísmo ou o Islã. O Islã é legal. Então, a gente tem como resultado não é o progresso? Não é o bem? Então, vamos traduzir isso em termos de justiça. Então, todo mundo... Se todos nós temos o que é necessário para o nosso progresso espiritual, tá? Nossa sociedade é justa? Bom, nossas relações sociais são justas? Homem bate mulher? Mulher bate em criança? Alguém oprime outra pessoa? Nossas relações sociais são justas? Não. Gente, uma pessoa exercendo a força indevidamente sobre outra, é certo ou errado? Nossas relações sociais são justas? Não. Mas mesmo assim, a soma de todas as relações sociais tem como resultado o progresso. Por quê? Essa é a explicação da justiça divina. Vocês estão entendendo como é esse tema importante? O negócio era bondade, mas isso aqui não faz sentido se Deus não existir. Então, vamos dar um exemplo aqui, de justiça, tá? Justiça é quando todo mundo tem o que merece. Digamos que aqui que eu tenho um saco cheio de flautas, tá? Bom, qual a maneira mais justa de eu distribuir essas flautas? Tem flautas melhores e flautas piores. Quem vocês acham que merece receber a melhor flauta? O melhor flautista? Beleza. O melhor flautista merece receber a melhor flauta? Por quê? Então, olha só. Porque vai tocar, pode não tocar. Isso muda alguma coisa? Ele continua merecendo receber a melhor flauta? Sim. Então, se ele vai tocar ou não vai tocar, é irrelevante. Se vai ter boa música ou não vai, também não vem ao caso. O que a gente precisa é o que vem antes. Isso aí é a consequência. Então, o porquê que o melhor flautista merece receber a melhor flauta é o que vem antes. É o que faz você decidir. Então, por que o melhor flautista merece receber a melhor flauta? Então, não é o flautista, é a flauta. Não é isso que você quer dividir? Então, primeiro, para você saber quem merece, tem que saber para que serve uma flauta. Para que serve uma flauta? Para ser tocada. Se a serventia dela é ser tocada, quem merece recebê-la? Quem toca melhor. Então, é antes. Se ele vai ou não, isso é irrelevante. Só de saber tocar, ele já tem um diferencial. Beleza. Eu tenho um saco aqui cheio de sofrimento.
Quem de vocês merece o melhor sofrimento? Tem sofrimentos maiores, menores, tem todo tipo. Quem de vocês merece o melhor sofrimento? Por quê? Porque todo mundo tem que merecer. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho que saber para que o sofrimento serve. Para que o sofrimento serve? Serve para quê? Para aprender. Logo, quem merece o melhor sofrimento? Então, se você aprender, o sofrimento não tem mais serventia, ele deixa de existir. Porque a gente só muda em duas circunstâncias, quando aprende ou quando cansa de sofrer. Qual que vocês escolhem? Ou seja, é Deus que distribui o sofrimento? Não. Eu estou sofrendo muito. Por quê? O que é que você precisa aprender com essa experiência? Logo, todo mundo tem o que merece? Não. Sabe por quê? Porque se Deus fosse só justo, você sofreria tudo que merece. Mas Deus não é só justo, Deus é misericordioso e bom. Você sempre sofre menos do que merece. Então agradece, hein? Porque podia ser pior. Porque se fosse por merecimento... Entendeu? Que se Deus fosse só justo, você sofreria exatamente o que merece. Mas Ele é só justo? Além de justo, é misericordioso e bom. Então pode garantir que você está sofrendo menos do que merece. Ou seja, Deus é bom demais. Perceberam como funciona? O mal existe? Não. O que vos parece o mal é pura ignorância da sua parte. Porque você não está conseguindo ver o quê? Você está entendendo? Porque você olha assim, mas é uma criancinha tão doce, ela está com leucemia, está sofrendo muito. Mas aí quando você vê o político agora, você quer linchar, né? Mas aí se ele morre e reencarna? Olha que coisa boa. Você quer o bem dele, porque você não lembra. Entendeu? O que vos parece um mal, nada mais é que não vinga do coleguinha. Ele não sabia, mas ele vai melhorar. Todos vocês vão melhorar, vão deixar de ser criança e vão perceber que tudo é aparência. Nada disso é real. Que essas coisas não têm realmente importância. Que a gente gasta muito mais. A incoerência é um troço absurdo. Querem ter uma ideia? Pensa na incoerência. Quanto você gastou para decorar a sala? Normalmente a gente compra aquele sofá carão, né? Tapete, aquele monte de coisa na sala. E quando chega no quarto, economiza. Você compra aquele colchão barato, vai na loja americana, que é de R$ 9,90, né? Lavou, enche bolinha. Não é assim? Por que você gasta tanto na sala? Para impressionar as visitas. Pensa bem, quando vem um inimigo, você limpa a casa toda. Você faz aquele melhor para ele não falar mal de você, né? Agora, quando é amigo, como qualquer coisa é de casa. Já notaram? Você dá mais valor ao inimigo do que aos amigos. Não é não? Você investe mais na sala de visita do que no quarto onde você dorme. Onde 70 anos da sua vida você vai passar ali. Onde você se recupera. Mas não, você investe na sala de visita. Para a visita sentar o bumbum lá de vez em quando. Não é não? Onde é que você deveria investir mais? Não é no colchão que você dorme, descansa, recupera? Mas não. Você gasta onde? Na sala de visita. No quarto ninguém vai entrar mesmo, basta qualquer porcaria. O que isso diz no seu comportamento? Pensa disso, as melhores ocasiões são para os inimigos. Eu não entendo. Não faz sentido. Pensa nisso. A gente não está valorizando o que realmente merece. Então você está sofrendo muito? Tem certeza que não merece? Então, se está sofrendo, o que você precisa aprender? Porque se aprender, ele deixa de existir. Mas o câncer... Pois é, tem um amigo meu que era considerado e desencarnou, um dos 5 maiores homeopatas do mundo. Ele disse que não há câncer sem mágoa e ódio.
Se você não tiver mágoa e ódio, seu coração não tem câncer. Ele ficou famoso assim por quê? Porque ele curava o câncer. Aí se você cura o câncer, não. É que eu sei quem pode mudar isso, aí eu escolhi os pacientes que dava certo. Então se muda. Não precisa acreditar em mim, você pode pegar o livro da Louise Hay, você pode curar a sua vida. Ela tinha um câncer metastático, tá? Desenganada, você vai morrer, ela disse, não quero morrer. E ela escreveu um livro falando sobre isso. Como ela foi perdoando, como ela foi se livrando de todas as mágoas e como isso mudou a sua vida. Tá? Então, a bondade existe no ser humano? Claro que existe. Quem é o Pai? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Foi um prazer estar com vocês, muita paz.